Olá, que alegria ter você por aqui em mais um dos nossos vídeos aqui do nosso canal. Se você não me conhece, está chegando por aqui agora, eu não vou cansar de te dar as boas-vindas. Você vai sempre ouvir nos meus vídeos, sempre me ver te dando as boas-vindas, porque é uma alegria ter você aqui, de verdade. Eu fico muito feliz quando eu sei que eu estou a serviço de cada uma de vocês e que chega mulher nova por aqui. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora de feminilidade para mulheres cristãs. E aqui é um lugar especial. Eu gosto muito do YouTube, eu gosto muito de preparar vídeos para vocês, de partilhar um pouquinho da minha história, de partilhar um pouquinho daquilo que eu aprendo sobre o meu resgate do meu feminino e para te ajudar e estar aqui com você e partilhar essa experiência e ser a sua mentora. Se você está chegando então por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. A minha missão é essa, fazer com que você se reconecte com a sua essência feminina. Através daquilo que eu aprendi nos livros, nos cursos e aquilo que eu aprendo todos os dias na minha própria história. E é por isso que esse vídeo está vindo ao ar. Eu quero contar um pouquinho para você como é o tempo do deserto para mim. Quais foram as minhas experiências de deserto mais profundas? Na verdade, eu vou contar uma daquelas que até hoje são suporte para mim, daquelas que me ajudam até hoje a voltar para a minha essência, a voltar para o eixo, né? Se você ainda não viu o vídeo sobre a minha história, eu vou deixar aqui no card para você, eu não sei se é aqui, não sei onde vai aparecer, também na descrição do vídeo, para você conhecer um pouquinho da minha história de conversão, de volta para a igreja. E isso aconteceu lá em 2003 e certamente, a cura mais profunda que eu vivi, aquela que deu abertura para todas as outras, aconteceu em 2003, quando eu estava extremamente fora de Deus, longe de Deus, com a vida toda desordenada, com uma sexualidade e uma afetividade muito desregrada. Eu era uma mulher muito carente e acabei me envolvendo com pessoas de todo tipo, graças a Deus só homens, né? Não tenho nada contra quem gosta de mulher, mas eu dou graças a Deus por ter vivido essa experiência com homens, mas também não foi nada bom, tá? Digo para vocês que antes dessa conversão, eu nunca tive um relacionamento verdadeiramente bom. E quando eu voltei para a igreja, quando eu fui resgatada por Deus, Deus precisou realmente me separar do mundo para que eu pudesse ser curada. E foi bem interessante, foi muito difícil, mas esse tempo de 2 anos que eu vivi nesse silêncio, num silêncio só eu e Deus, né? Apesar de ser uma mulher muito tagarela, muito falante, eu vivi realmente esse tempo de experimentar a cura do meu coração, a cura dos meus afetos, das minhas emoções, do meu afeto e da minha sexualidade. Porque eu fui muito ferida na minha sexualidade, tive um início de uma vida sexual muito precoce, ainda na adolescência, como infelizmente a maioria de nós, e ainda que não tenha sido traumática, mas cada vez, né, que a gente se dá no sexo, o sexo sendo sagrado, a gente adentra a nossa alma, o nosso corpo, e isso me machucou bastante. E foi aí justamente que Deus precisou me retirar. Eu fiz um retiro inconsciente, involuntário, porém libertador, e onde eu me entreguei, onde eu deixei mesmo Deus falar comigo. E eu quero te contar um pouquinho de como isso foi bom para mim. Porque quando eu voltei para a igreja, eu tinha ficado 10 anos fora da igreja, fui saí do espiritismo e vim para a igreja católica, e nesse tempo então Deus foi me mostrando muitas coisas e eu voltei para a igreja. E só que foi muito interessante, quando eu voltei eu já tinha lá 25 anos e eu comecei a frequentar o grupo jovem. Apesar de com 25 anos, eles me acolheram, eles foram assim maravilhosos para mim, eles me deram a mão, eles foram realmente irmãos para mim.
Mas havia ali um grupo que usava uma blusa escrito castidade, Deus quer, você consegue. Eu comecei a rir deles, eu achava engraçado e eu achava assim extremamente retrógrado, né? E eu falava, gente, que isso? Não, eu voltei para a igreja, mas o meu corpo é meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Peraí, vamos lá, pausa, né? Pausa aí, que isso aí, quem decide sou eu. Não deixo de ter razão no momento em que eu sou livre para isso, ok? Só que eu não sabia, eu não tinha a menor ideia de que Deus ia mexer justamente com esse espaço da minha vida. E esse espaço que ainda estava fechado. E eu precisei então passar por esse tempo de deserto justamente para entender que era ali que estava a minha maior ferida. E que eu não conseguiria, se eu tivesse alguém do meu lado, se eu tivesse alguma possibilidade de ter alguém ao meu lado, um pretendente de namorado, um amigo mais profundo, sei lá, eu não conseguiria ver a beleza de um relacionamento e certamente eu não conseguiria viver a beleza desse relacionamento. Como não consegui mesmo. Então, em 2003 eu voltei para a igreja com esse pensamento, mas eu sempre fui muito fervorosa e muito determinada. O que eu queria, então eu queria saber. Ele me trouxe, eu quero saber o que ele quer de mim. Eu não queria mais, eu já sabia uma coisa. Eu não queria mais tomar as decisões por mim mesma. Isso eu já sabia, isso eu já tinha, isso era muito, né, certo para mim. Mas ao mesmo tempo algumas portas eu tinha fechado. Mesmo que inconscientemente eu estava ali me abandonando em Deus, mas algumas portas, como a porta da sexualidade, eu tinha fechado, falando que essa porta é minha, ninguém abre, né? Mas o Senhor estava justamente com a mão naquela maçaneta, naquela porta que ele queria abrir. Aos poucos eu comecei a participar dos grupos de oração, eu comecei a ir para retiro, eu comecei a trabalhar isso em mim e Deus foi me mostrando muito claramente que existia uma carência afetiva por conta da minha história, das minhas experiências ainda muito precoces, de um abuso sexual, da promiscuidade na adolescência, né? Então, ele queria curar isso. E foi durante esse tempo de deserto. Quando eu digo um tempo de deserto, foi um tempo em que realmente ele foi ajustando a minha afetividade e a minha sexualidade. Ele me deu novos amigos, então todos aqueles amigos que me levavam para fora do rumo sumiram, foram embora, desapareceram, ninguém me ligava, ninguém me chegava em casa, então várias vezes antes disso as pessoas chegavam na minha casa, me chamavam para ir tomar cerveja, para ir passar a noite e tal. Acabou, todo mundo sumiu. E além disso, também namorados, homens que queriam sair, né? Eu não tinha muito essa experiência de namorar, não. Eu namorava, saía, ficava e foi ali realmente que Deus entrou na minha história. Então eu fiquei sozinha, sem amigos, começou algumas novas amizades na igreja, mas tudo muito singelo e tudo novo, porque aquele grupo de amigos era muito pura a amizade deles, eu não sabia ter amizade pura entre homem e mulher, não sabia, e eles se abraçavam, e eles se beijavam, e eles tinham uma amizade muito pura um com o outro. Eu não sabia, eu aprendi com eles, e a questão da sexualidade, na verdade eu fui buscar e aprendi sozinha, com livros, com orações, processos de cura interior, mas eu fui buscar sozinha. E então Deus me deixou muito claro que era ali a área que Ele queria trabalhar em mim. E esse deserto foi maravilhoso. Por quê? Porque eu consegui ficar sozinha sem me sentir sozinha, porque ali eu tive um encontro mais profundo com Deus, onde todos os meus afetos, onde todas as minhas carências, eu ia a quem realmente ia curar, que era Deus. Então eu busquei muito a Deus, eu estava sempre ali, Senhor, o único que pode curar essa ferida és Tu, e Ele sempre falando, sabe, nos grupos de oração, Ele ia sempre falando, o Senhor quer curar uma mulher, uma menina carente. Eu fui a muitos grupos de oração diferentes, de lugares diferentes, de igrejas, né, de igrejas católicas diferentes, e sempre era a mesma coisa. E ali então eu senti que Deus queria mudar a minha história. E aí ele mesmo mudou o meu conceito, me apresentou a pureza, né? Me mostrou o quanto eu estava fora da minha verdadeira imagem como mulher, como uma filha amada, como templo do Espírito Santo, e ele foi me mostrando isso. E
E foi muito forte o que ele disse, que queria a minha alma. Ele tem amor por mim. Ele não queria desistir de mim. E assim, o que eu estou fazendo aqui hoje, ele também não desiste de você. Ele não desiste de você. Então, se você está passando por um deserto hoje, eu quero dizer para você que abra o seu coração para que Deus possa atuar na sua essência mais profunda. E com o tempo, então, eu fui, Senhor, ok, o Senhor quer isso de mim? Ok. E eu comecei a amar o termo castidade, eu comecei a buscar isso em mim, eu comecei a ordenar todas as coisas que estavam desordenadas, que o mundo prega como coisa boa, que eu não vou falar aqui, porque podem excluir o vídeo, mas os vídeos, né, fotos, relacionamentos, tudo isso que me levava para o inferno e não para o céu. E foi então que eu fiz um propósito com Deus, eu aceitei o propósito dele e eu disse, ok, Senhor, o Senhor quer que eu viva a castidade, o Senhor quer então que esse homem que o Senhor vai me mandar, né, porque eu sempre pedi isso a ele, é um homem teu, então eu quero mesmo que o Senhor mesmo possa providenciar esse homem santo que o Senhor está falando para mim que existe, porque para mim não existe homem desse jeito não, que vai aguentar viver castidade, não existe, mas existia. E um dia eu conto essa história completa para você. E esse homem que Deus preparou para mim, que Deus preparou a nossa vida, a gente percebe na área cronológica da nossa história, o tempo que eu estava sendo curada, ele também estava sendo curado, até a gente se encontrar, quando a gente estava pronto para assumir um relacionamento realmente maduro, de verdade, duradouro. E esse casamento... E esse relacionamento já vai fazer 16 anos, agora em 2021, não sei quando você está vendo esse vídeo, agora em 2021 vai fazer 16 anos que a gente começou a namorar no final do ano e fizemos agora 13 anos de casada agora em 2021, então de casados. E que nós conseguimos manter as promessas de Deus, né, os propósitos de Deus para nós, porque ele era um homem que queria também viver a castidade. E nós, graças a Deus, nos mantivemos fiéis a Deus e a nós mesmos, e isso faz toda a diferença na nossa história. E aquela mulher vulgar foi dando lugar a uma mulher honrosa, a uma mulher madura, que, claro, é evidente que está num processo de maturidade, mas eu não era mais aquela menininha carente que precisava chamar a atenção de todo mundo e que precisava dos outros para ser feliz. Eu encontrei a minha felicidade em Deus e toda vez hoje que eu percebo que eu estou muito carente com relação a alguma situação que a gente fica, eu volto lá atrás e lembro que Deus curou as minhas maiores feridas, as minhas maiores carências e que a todo momento o Senhor quer nos curar e quer nos fazer melhores. Basta que a gente dê passos para frente. Então, o relacionamento com o Renato, o namoro, o noivado e o casamento com o Renato foi o único pautado em Deus, foi o único que realmente me trouxe uma felicidade plena de saber que, tanto na minha vida como na dele, Deus está em primeiro lugar. Nós não somos o primeiro lugar na vida do outro, um do outro, e isso é muito importante para nós. E o Senhor mesmo nos ajuda a vencer essa batalha e estarmos juntos, um querendo levar o outro para o céu. E foi assim, então, que eu aprendi a viver o deserto. E vira e mexe, eu sou retirada mesmo, e Deus faz isso comigo. E eu vou lá e me lembro que o deserto é um lugar de passagem, o deserto é um lugar de conhecimento profundo de si mesmo, o deserto é um lugar de cura e é um lugar de amadurecimento. A gente tem que sair de lá melhor do que a gente entrou. A gente tem que sair de lá melhor do que a gente entrou. Então, toda vez que Deus me chama para um deserto, toda vez que eu vou até Ele e digo, Senhor, eu preciso estar só contigo, o Senhor me leva de novo àquele lugar novamente, né? E me faz lembrar o quanto é bom estar só com Ele. E se for necessário, eu faço esse deserto todos os dias. Se for necessário, eu vou até Ele todos os dias, porque isso é muito importante. Porque o coração feminino tem sede de Deus. E assim a gente não pode deixar que essa sede seja saciada, tentar saciar essa sede com outra coisa.
Tá bom? Fez sentido para você? Você passa por um deserto? Você tem passado por um deserto? Eu já passei por vários outros desertos, o deserto da gestação, que eu era estéril, o deserto agora da perda do meu útero, que eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição também para você. Então, eu desejo de verdade que você não tenha medo de entrar no deserto com Jesus, saiba que Ele vai te conduzir, mas que você precisa estar atenta também àquilo que Ele quer de você. E lembrar que deserto não é lugar de parar, mas de passagem. Você sai de lá muito melhor do que você entrou, porque lá é lugar de transformação, de libertação e de cura. Vamos juntas? Um beijo no seu coração. Me conta aqui embaixo como está sendo o seu deserto, de que maneira eu posso te ajudar, de que maneira eu te ajudei com esse vídeo no seu deserto, tá bom? Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.